Bom, estou processando ainda, né? Uma coisa interessante de observar, assim, de imediato, né? É que eu já conheci alguns trabalhos anteriores da dupla, então eu já conhecia essa verve experimental, essa ousadia, essa ambição, né? Mas o que acontece em geral com cineastas, não só brasileiros, mas estrangeiros também, é que quando eles passam para o longa, quando passa para o longa-metragem, geralmente o cinema fica mais domesticado, né? Acaba se adequando a determinadas convenções, a determinadas fórmulas. E pelo que a gente viu hoje, aqui aconteceu o contrário, né? Vocês parecem que radicalizaram mais na hora de fazer o longa até do que já vinham fazendo anteriormente em outros formatos. Bom, mas eu não queria me estender muito, porque eu queria mais ouvir vocês e as curiosidades da plateia. Mas uma coisa que eu acho que o filme aponta para várias coisas, né? Ele pode suscitar várias viagens, né? Ele é bem aberto nesse sentido. E uma viagem que ele me suscitou é a seguinte: desde o início da fotografia e depois isso passou para o cinema, existia uma certa crença de que esse aparato, esse processo, seria capaz de captar uma essência das coisas, ou captar uma alma, né? Até isso da forma de uma superstição, né? Vários povos que não se deixam fotografar, não se deixavam fotografar, com medo de que a sua alma fosse roubada, né? Nesse processo. Essa é uma herança da fotografia que o cinema preservou, né? Tanto essa crença, né? Como essa superstição, esse medo, né? E nesse filme uma coisa interessante é que existe a tentativa não de captar uma alma, e geralmente, né, de captar a alma, a aura das coisas, ou o espírito, alguma coisa assim, como muitas vezes se tentou na fotografia, no cinema, mas de produzir, né, essa alma. Quer dizer, é como se o próprio cinema, pelos seus meios específicos, né, de iluminação, de ritmo, de montagem, de sobreposição, ele pudesse criar, não captar ingenuamente, passivamente, mas produzir essa alma das coisas e dos seres, né? Então não é uma atitude propriamente contemplativa, uma atitude passiva, mas uma atitude volitiva, né? É o desejo impondo, é o desejo fazendo com que se produza, ou que se extraia meio que a força, essa essência das coisas, né? E dos seres. Quer dizer, essa foi uma das viagens que o filme me suscitou, mas como eu disse, eu ainda estou tendo que processar e teria que pensar mais, ver de novo e tal, para ter ideias mais elaboradas, digamos, né, mais articuladas. Por enquanto são essas primeiras impressões, assim, essas primeiras provocações que o filme me trouxe, né? Eu acho que ele é de uma riqueza formal, estética, de pesquisa, de linguagem e tal, muito grande para se esgotar numa conversa rápida assim, né? Mas é isso aí. Parabéns e obrigado por estar podendo conversar sobre o filme. Obrigada a você. Acho que eu e o Rafa ficamos emocionados com essa leitura linda que ele faz sempre, né? E é muito, muito em cima do nosso desejo mesmo, né? Dessa ambição do cinema tornar palpável algo que não pode ser, né? De jeito nenhum. É uma tentativa, né? Então, essa tentativa é a nossa aspiração. A nossa ambição é o exercício mesmo de tentar isso, né? Então, muito obrigada, foi lindo. Quer falar alguma coisa? Daniel. Daniel. É uma honra para mim falar para uma plateia tão especial quanto essa. Sinceramente, eu esperava um filme como os filmes que eu fui educado a ver. Uma historinha assim, com começo, meio e fim.
E vendo esse filme agora, eu me lembrei de um poeta pernambucano chamado Vital Corrêa de Araújo, que ele disse que o poema, quanto menos você compreendê-lo, mais ele é poesia. Então eu acho que esse filme está mais ou menos dentro desse negócio. Quanto menos você compreender esse filme, mais poesia ele está sendo. E bom ele vai ser daqui a 50 anos, ou daqui a 100 anos, quando ninguém estiver mais vivo aqui, daqui ninguém. Então, os pesquisadores e os poetas da época, eles verão esse filme e dizem, olha o que se fazia naquela época, em 2016. E vão ver esse filme aqui. Tem gente que faz arte não para agora, está fazendo arte assim, lá para frente. É uma certa intuição dos artistas. Os artistas têm, em alemão tem o nome desse negócio, se chama o espírito da arte. Eu não sei como dizer agora, eu trago essa palavrinha escondida no meu bolso e agora eu me esqueci de trazer, mas tem um nome disso. Os artistas ficam vendo... Zé Geraldo sabe falar alemão. Hein? É uma palavrinha que se diz com artista plástico. Quando um artista plástico aqui em Santa Catarina está fazendo a mesma coisa que o outro está fazendo na China, se os dois se conhecerem, então eles estão captando o espírito da época. Tem um nome, tem uma palavrinha em alemão que é mais ou menos isso aqui. Mas é essa coisa. A senhora quer dizer essa palavra aqui, ela vai dizer a palavra agora. É isso agora. Nossa filósofa. Zeitgeist é o espírito do tempo, na verdade, né? O espírito do tempo, pronto, aqui essa moça acertou aqui. Parabéns para a senhora. Bom, outra coisa que eu queria dizer é o seguinte. Atualmente, eu vou ficar em pé, que eu fico meio incomodado de se fazer. Atualmente, está se fazendo fotografia com muita facilidade. Observe, antigamente tinha negativo, tinha que ter uma câmera, tinha que revelar, tinha que botar no papel. Então está se fazendo muito fotografia hoje, está se fazendo com muita facilidade, com os celulares. Então eu estou chamando isso fotografagem. É uma coisa que tem uma terminação assim, como politicagem. Diga outra palavra que termina assim. Sacanagem. Sacanagem. Diga outra. Fuleiragem. Diga outra. Não, panfletagem. Tem uma série de palavras que terminam assim, que é quando você faz aquilo por fazer. Você não tem nenhum objetivo de fazer. Está fazendo. Eu acho que esse pessoal fez cinemagem agora, com esse filme. Cinemagem. Tá bom? Parabéns. Se alguém perguntou alguma coisa. Obrigado, Pedro. Bom, tenho que dizer que foi difícil também falar sobre esse filme depois dessa sessão. Mas é sempre um prazer, né, ver esse filme, fazer esse filme. É um filme totalmente sem som. Som. Aí. Sem som, sensório, sensitivo, que explora, né, a sensibilidade de uma linguagem. No meu caso aqui, no nosso caso, nossa discussão de uma pulsão sonora, uma pulsão hiper naturalista, sei lá, não sei se tem um conceito exato para isso, mas é um filme que busca mais uma sensorialidade, uma sensação, uma imersão do universo onírico, real, ultra real. E foi muito legal fazer esse filme com esses dois. A família ali é porreta. Como diria lá, o Daniel lá no Tata. Eu vou passar a bola aqui, se alguém quiser bater um bate-papo, a gente adentra. Eu não sei se eu posso ser enganado, mas vocês usaram de referências literárias alguns livros? Por exemplo, Alice, Don Quixote. Usaram? Eu reconheci bastante isso. E talvez o existencialismo, aquela coisa da se perder no ser. Sim? Certo. Só queria ter certeza. É interessante o casamento da gente, né? Eu e Rafa.
Eu sou mais velha que ele, né? A gente está casada há 14 anos. A gente tem 19 anos de diferença, mas é uma diferença absolutamente ilusória, como qualquer coisa que dependa de um cronômetro, né? Enfim. E eu venho das letras, né? Eu venho da literatura. E o Rafa é o meu guia na imagem, né? E quando eu abri mão, né, de sair total do campo das letras para entrar no campo do cinema, a minha preocupação era justamente essa. Entender esse outro objeto artístico, que não é literatura, né? Eu não gosto de cinema literário mesmo, não gosto. Eu gosto de literatura e eu gosto de cinema, né? Talvez isso tenha um certo purismo bobão meu, né? Mas é que o cinema literário, que é isso que eu estou chamando de cinema mais narrativo e mais conservador, né? Mais o hollywoodiano, o Globo Filmes, né? É muito novela, né? É muito, como eu dizia, contar uma historinha e tal. E a imagem, para mim, tem uma pulsão, e o som, né? A imagem e o som, né? No cinema, essa imagem e movimento com o som. Tem uma pulsão tão anímica, tem uma pulsão tão, né? Já inteira, que como usar isso para contar uma história? Eu acho que é, sabe, querer menos do cinema. E eu nasci para querer mais. Eu só quero mais. E acho que todos têm direito de querer sempre, sempre, sempre mais, né? Então é um trabalho muito de pesquisa, de ver muito cinema, né? Descobrindo o que esse meio pode trazer, que chega a essa aspiração que a gente tem, né? De fazer um objeto que seja cinema, no que a gente entende como mais visceral e pulsante que a linguagem tem para dar, né? Para proporcionar, para você criar com ela, né? Artisticamente. Então, essa foi o nosso caminho desde que a gente se encontrou, né? Tentar entender, pesquisar e ir descobrindo e se jogando na coisa, né? Vocês veem que estava falando de cinemagem, de fotografagem e tal, essa brincadeira. E que o cinema não tem mais essa coisa da película, né? A gente fez esse filme é totalmente digital, né? Então, como você conseguir uma profundidade, um esgarçar, né, para falar desse tema, né, que é vida, morte, espírito cinema, espírito som, Don Quixote, Alice, né? Todos que nos proporcionaram viagens, né, para dentro, né? Quando estava em busca de algo fora. Cinema mais ou menos é isso para nós, né? É uma busca de algo dentro através de algo que coloca para fora, né? Um meio de expressão, como qualquer outro meio de expressão artística, muito específico, né, no cinema. Então é isso, você observou muito bem, tem todas essas citações, né? Vocês perceberam que todos os trechos que são citados são trechos que a gente não diz de quem são. A gente acredita muitíssimo na antropofagia, né? Então, são meus textos agora, são nossos textos, nem nossos mais são textos do filme, do Ângelus Noves, né? Então, a gente não cita mesmo, porque a gente não é acadêmico, isso é cinema, não é academia. Não há esse rigor e esse desejo sequer, né? De apontar para um lugar fora. Todos os lugares vão estar dentro, as pessoas vão buscar nesse dentro todos os foras e os dentro delas mesmas, né? Por isso que é tão aberto também, né? Como o Zé Geraldo falou, né? Para você poder acompanhar e ir parando, ficando pelo meio do caminho, juntando, separando, né? E uma outra coisa que era uma pesquisa já minha, era como pensar palavra, né? Porque justamente essa coisa da literatura, né? Como pensar palavra em relação à imagem e som, né? Então, por isso que eu gostei muito dessa ideia, né, que a gente teve junto de botar essas cartelas com trechos, né, que não falam das imagens, elas apontam para uma relação que você vai construir ou não com ela. Elas valem por uma outra imagem, né, também. Elas têm o tempo delas ali no ecrã, né,
em que você constrói uma imagem com elas. E depois vem uma imagem que você pode se relacionar ou não com aquela frase. Né? Então, essa pesquisa também é uma pesquisa da gente, né? Como é que a palavra entra. A gente deixa muito tempo o Edgar falando, sem a gente registrar o som, vocês percebem, né? O filme da fala dele não está ali, né? Isso também é uma... Desculpa, as falas foram escritas, tem improviso. Não, eu queria saber se as falas, principalmente dele, né, que é quem fala mais, o Edgar Navarro, se são todas escritas para ele falar, ou se ele improvisou muito, falou que deu na telha. Ele improvisou muito, falou que deu na telha. O único caminho que eles seguiram, né, Rafa, era o mise-en-scène, algum mise-en-scène, né, que a gente propunha de tipo, entra por aqui, demora aqui, papapá. Tem algumas condições de direção meio de cena mesmo, também tem, né? Mas tem muito criação deles em cima do roteiro, né? Quer dizer, o roteiro que foi abandonado, ele se transforma em argumento para o improviso, para que o cinema seja criado no momento em que ele está sendo ali atuado, né? Ele deixa de existir, até porque a gente não tinha roteiro para o longa, a gente tinha um roteiro para o curta. Então, quando a gente sai do curta e entra nesses momentos que a gente vai gravar fora, com eles, sozinhos, né? Eles estão muito com a coisa do Don Quixote, né? Do Anjo da História, né? Do cinema. Eles estão com isso, né? Então, eles vão improvisando em cima disso e a gente improvisando em cima da... É meio que, como você falou do Alice, né? Meio que um anjo da história através do espelho, assim. Né? Ele é como se fosse um lado B de uma coisa que você está fazendo. Isso está muito ruim, tá? Então, Para quem adora falar. É bom quando alguém interrompe. Eu interrompi, desculpa. Não, mas eu sou ruim de falar. Eu não sei se vocês querem falar mais sobre isso, mas pra mim, eu gostei muito do filme, né? A segunda vez que vejo. Mas a minha pergunta não é sobre as imagens, é sobre o texto, talvez porque eu seja da filosofia, né? Como vocês sabem. Eu vi muito Hegel ali, tinha ou não? Tinha, porque era do começo, assim, a ideia do tempo pareceu muito hegeliana, né? Então eu queria saber se vocês podem falar se tinha Hegel ou não. E a segunda é a segunda pergunta em relação ao roteiro. Então, na verdade, é um roteiro do curta e depois foi pro longa ou não tem um roteiro? Isso eu queria saber, assim, como é que vocês trabalham a questão do roteiro? Bom, vou começar pelo roteiro. Não tem roteiro. Tá? O longa não tem roteiro. Ele é um filme roteirizado, vamos dizer assim, na edição, né? Ele se transforma em um filme a partir do momento que a gente senta para pensar as imagens e como elas vão se relacionar, né? Aí ele vai existir um roteiro absolutamente de composição com imagem, nada pré-definido, né? Então talvez a gente nem possa chamar de roteiro, né? O roteiro da cabeça da gente, da emoção, da sensação, de como os ritmos se... Posso dar uma palavrinha aqui agora? Pode. Senhores, essa senhora aqui é uma intelectual e é de literatura ela, e eu sou um pobre em literatura, entendeu? Eu sou artista plástico e me chamaram para fazer esse filme com eles. E teve uma hora lá no filme que eu estava lendo o roteiro, era aquilo, o roteiro? Aquilo que dá aos atores para os atores decorar e dizer na hora da cena, né? Aí eu disse, o diretor era ele e ela era a diretora mandava em tudo lá no filme. Aí eu vi uma palavra assim, eu vi uma palavra no roteiro, uma palavra esquisita. Aí disse, diretor, aqui tem uma palavra aqui que tá meio esquisita. Aí o diretor olhou a palavra assim e disse, mostrou para ela que ela tinha feito. Vê essa palavra aqui, essa palavra está um pouco esquisita. Ela olhou assim e disse, esse é assim mesmo.
Como que ele diz assim? Vocês vão aprender para saber que palavra é essa aí. E eu guardei esse trecho, entendeu? Mas parabéns para a senhora, viu? Parabéns para a moça ali que falou alemão também. É o máximo. Então eu tenho uma pergunta para fazer. Eu nem fui lá no Rio. Aí eu crédito para ele, que ele falou antes dela, viu? Ah, foi. Ele traduziu antes Oi, dela. fica bom. Mãe é mãe. Mãe é mãe, pô. Tirando a parada do existencialismo de Schopenhauer e tal, eu relacionei muito com um livro que tá agora no... Eu vou fazer vestibular, na realidade eu fiz vestibular e vou fazer de novo para o UFSC. Enfim, tem um livro das obras literárias pedidas que chama 40 Dias de Maria Valéria Rezende, que relaciona totalmente. Tem a questão da antropofagia, tem a questão de se encontrar. Tem a história de uma mulher, de uma pessoa que se perde em Porto Alegre tentando se encontrar, porque a filha dela exige que ela vá para Porto Alegre e ela se perde. Então, é realmente, tipo, igual. Eu senti exatamente isso, foi... Pô, eu só queria citar mais isso aqui também, então, valeu. Parabéns. Parabéns. Vocês estão todos de parabéns, porque vocês estão fazendo vários filmes aqui. Toda a nossa pesquisa que envolve pensar o tempo, né? Esgarçamento de tempo, instante, né? Que passa sobre tempo-imagem, Deleuze, esqueci agora o nome do outro que Deleuze se baseia, mas Bergson, né? Que é também o outro que é chamado, né, conversar sobre tempo, duração, instante, tudo isso, né? E claro, e toda a pulsão filosófica que traz a gente pensar a morte também, né? O instante, o agora, né? A importância de estar presente em cada segundo agora, mas também essa coisa do que é esse ser para o nada, de alguma maneira assim, né? E isso é muito bom, né? Porque tem muitas vezes as pessoas pensam, tem uma visão dos outros, né? Mesmo de mim, né? Eu estou falando de mim, só posso falar de mim, né? Como arrogante, né? Como prepotente, né? Como mandona. Não é isso que eu estou dizendo de você, não. Estou falando da visão que algumas pessoas, não é Daniel é meu amigo, mas essa coisa de muitas vezes você querer muito, né? Te faz buscar e ter um rigor assim, com as coisas, né? Nesse filme a gente usa as citações sem realmente rompendo com rigor, né? Como se a cada minuto se desse um corte epistemológico, sabe? Você diz assim, não, agora é outra coisa, agora é outra coisa, agora é outra coisa, sabe? E continuar sendo de alguma maneira a mesma coisa, né? Ter também uma linha de tempo e ritmo que o filme todo é a mesma coisa, mas a cada corte é uma outra coisa. Parece que é um recomeçar, parece que é um fim, parece que é um começo, parece que é... Tem tanto entrar e sair do corpo também, né? Enquanto som, enquanto imagem, né? O corpo é o corpo do filme, né? É o corpo da gente, é o corpo do filme. A gente está presente nas coisas e tudo isso. Então é óbvio, tem Hegel, tem Deleuze, tem Foucault, tem todo mundo que a gente leu, né, gente? Né? Tem as pessoas que estiveram com ideias habitando o nosso imaginário, né? Agora, elas não precisam estar ali representadas por si mesmas, né? Elas estão ali na antropofagia da gente usar, né? Comer, deglutir, defecar uma obra, uma desobra que possa, né, fazer algum sentido para alguém em algum momento, né? Mas para a gente faz total, né? Aquela coisa do objeto total com partes faltando ao invés do objeto parcial, né? A gente prefere um objeto total com partes faltando do que a parcialidade, né, do objeto. E não tem aí nada de totalitarismos, pelo amor de Deus. A primeira coisa aqui que a gente deveria ter dito é o quê? Fora Temer. Fora Temer, né? É um grito que não consegue mais, né? Você não consegue mais nem gritar mais isso, né? De tanto horror que isso causa. Mas enfim, a gente continua vivo, né? E vivo a gente tem que continuar agindo politicamente dentro daquilo que a gente faz, né? Não tem outra salvação.
fazer isso, mas já fiz digressão, você viu? Deriva também, que o filme chama, né? É o que a gente faz sempre, né? Essas derivas para poder se manter vivo, né? Porque não dá para ficar o tempo todo, né? Sendo consumido pela essa outra tela que nos traz o real parcial. Eu não sei o que eu ia falar. Eu queria só... lembrei de uma coisa que o som é muito importante no filme, né? E o som onipresente do vento, né? O vento é um personagem, de certa maneira. E é interessante porque o vento, ao mesmo tempo que tem toda essa carga de significação, de significar a passagem do tempo também e tal, ele é uma coisa que tem a ver essencialmente com a ideia do filme, porque o vento, ele é invisível, né? Ele só se torna visível pelo efeito dele nas coisas, né? Nos objetos, na natureza e tal, né? Eu acho que tem totalmente a ver com essa busca do filme, esse jogo dele, né? Entre o visível e não visível, entre o que passa e o que fica, né? E o som, nesse aspecto, tem um papel importante, porque ele fica o tempo todo o som do vento, né? De certa maneira. E além, então, dos moinhos, além do vento que a gente vê causando efeito nas coisas, ele está presente o tempo todo como som, que é outra dimensão, né? Da existência. E outra coisa que eu ia comentar é que se fosse falar desse filme, eu ia falar que é um filme de fantasmas. Né? É um filme de fantasmas, na verdade. É um filme de fantasmas muito, né? Total, assim, de duplo também, né? A gente pode ver várias coisas. E essa coisa fantasmagórica também vem muito em você olhar, né? Através da câmera, né? O Rafa tem uma habilidade assim absurda em virar a câmera, né? E transformar o que a natureza está te dando em linguagem, né? Uma das cenas que eu gosto muito que tem a ver com o vento, obviamente, né? E é o fenômeno do vento na imagem é o traveling de nuvens, né? Então que ele filma e a natureza é que dá o movimento, né? Fazendo o traveling de nuvens, né? Que é uma coisa linda, né? Que toda vez que a gente vê fica, né, enlouquecido, como provoca um movimento na paisagem, o céu, né? Como espelhamento, né? E essa brincadeira, né? Do céu espelhar a terra e a terra espelhar o céu o tempo todo, né? Que também é isso, né? Como o Rafa falou, o outro lado desse espelho, o que é fazer cinema. Eu acho esse filme, ele é um filme muito sobre cinema mesmo, né? Então ele está... E de um modo que não é estúpido, eu acho. Não tá assim, olha aqui, eu estou falando de cinema, veja, né? Como eu falo bem metalinguagem, né? Não é isso, né? É uma busca por uma coisa essencial mesmo, né? E que tem a ver com o espírito, tem a ver com o corpo, né? Fazer desse instrumento espírito e corpo, né? De alguma maneira. É natureza, é tudo, né? É tudo que nos envolve, né? Então é um cinema, sei lá. Quer falar aquela menina ali? Ela quer falar alguma coisa, Ângela? Eu queria saber se mais alguém quer falar, porque eu estou meio cego, vocês estão vendo, né? Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Pode falar. Quer falar uma coisa? Mas, corroborando a ideia do vento, né? Gostava de tanto filme. Tipo, a gente gravou muito vento, né? Durante o filme. Mas, como matéria, né? O som quanto matéria, esse filme como algo fugaz, né? Muitas vezes nesse coisa de duplo, cada personagem ali tinha um vento específico, assim, né? Eu gosto muito dela se vendo hoje, assim, rememorando, então. A cena que o Chico tá lá no pasto, planta pra vaca, depois eles se encontram, se afastam. Ali é a criação daquela cena, tipo, a gente está pensando, era um encontro de dois ventos, né? Então, era uma cena que não tinha som direto, deu um pouco um problema, a gente não tinha nenhum som ali, me fez, como é que a gente tem uma cena de 5 minutos, o que a gente faz agora, né? Sem som direto, sem som via referência, como é um encontro de dois ventos, né? Dois seres fugazes que se encontram, se afastam, se repelem, se unem, né? E a cena, acho que ela ficou muito bonita sem ter praticamente, não tem um somzinho, nada toda aquela cena recriada.
E acho que o filme todo é assim, trabalhar com a matéria, né, imagética e sonora como se fossem personagens em si, né? Bom, basicamente. Vou falar mais uma coisa sobre isso. Quando ele falou sobre esses dois ventos, né, especificamente Edgar e Chico, eu fiquei pensando, né, vento, respiração, pulsão, né, pulsação de cada um desses atores que estiveram no filme, né? E isso é uma outra coisa que tem no filme, né? Eles no filme, né? Cada um com a sua pulsão própria. Chico compondo com a natureza, fazendo som o tempo todo, absolutamente. Ele entra naquela água, naquela cena do túnel que vira tela, né? Buscando som, entra na água buscando som. Ele está buscando som o tempo todo, né? Edgar está na viagem dele, né? De diretor que busca uma psicologia, né? E ele começa a buscar ele mesmo, ele entra em transe fazendo o filme, né? Total transe. Tem ali aquela respiração dele, ele entra mesmo em transe. Nosso querido amigo Daniel faz uma participação muito pequena, que parece muito pequena, mas é como se fosse o primeiro, né, cinemático, matemático que viu as estrelas e as possibilidades óticas dos objetos, né? E Daniel, a gente pensou nele para esse personagem, né? E ele é isso, né? A gente não sabia que ele era. Quando eu escolhi Daniel pelo olhar do Daniel, né? Por ele ter esse conjunto branco da idade, do ser tempo, e um olhar de criança, né? Absolutamente criança. Então, isso me deixou absolutamente vidrada, assim, né? Em Daniel. Depois do filme, ele nos convidou, porque ele disse assim: vocês estão muito cansados, vocês têm que descansar, vão para minha casa no Recife. E a gente foi. E Daniel tinha todos os experimentos óticos que eu não sabia que ele fazia. E ele foi nos mostrar, né, Rafa? Né? Na sua cortina, né, Daniel? Coisa mais linda. Né? Uma câmera. Conta pra ele dessa relação. É tão bonito. Aí, quando a gente foi lá no Daniel, ele falou: cheguem aqui, criancinhas. E aí, a partir da ideia da câmera escura, ele fez uma câmera escura na casa dele com a cortina, assim, de fechar a cortina ao máximo e a gente começar a ver o que estava acontecendo na rua, na parede do quarto, assim. Né? Foi... É curioso isso. É muito bonito. Conte aí. Bom, isso eu fecho a cortina, deixo uma brechinha e o que aparece na rua passa para a parede do quarto. Se vocês têm um quarto escuro, vocês podem fazer isso. Mas o que eu lamento agora com essa confissão dela é o seguinte: ela estava dizendo que no filme eu não interpretei nada como ator. Eu fui a coisa que eu sou mesmo na vida real. Estão vendo? Então isso provar. Eu pensava que tinha sido ator e agora morri, agora diante do você quer falar mais? Não, pode. Então vamos fazer o seguinte. Podemos dar por visto, né? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ninguém quer fazer mais. O Daniel também, quando a gente foi para Recife, era a primeira vez que a gente ia, ele foi nosso Cicerone. Ele chegava, nos mostrava as coisas e dizia assim: agora dê por visto. Então, gente, agora dê por visto. Obrigada.